A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ovelhas amadas do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o Bispo Aquiles Teixeira e neste exato momento eu quero orar com você e por você. Mas antes de eu fazer esta oração, eu gostaria de compartilhar ao seu coração uma palavra de Deus. Será bem breve, mas eu peço que você preste muita atenção, porque é uma palavra muito forte. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13 e versículo de número 10. Jesus explica a parábola do semeador. Olha o que diz. E acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não recebereis. Olha que palavra forte, que palavra de alerta, meus irmãos. Muito importante. O Senhor Jesus falava por parábolas para que aquelas pessoas, em alguns momentos, é claro, em alguns momentos, ele falava por parábolas para que aquelas pessoas que estivessem a fim de entender, entendessem, e aquelas que não queriam, não entendessem. Vou te explicar rapidamente. Quando você está conversando com alguém sobre um determinado assunto, por exemplo, vou citar um exemplo, você está falando sobre futebol com alguém, E tem pessoas perto de você que não gostam desse assunto, então elas não vão entender o que você está falando, porque pelo fato às vezes de não gostar, é bem provável que a pessoa também não entenda. É uma verdade, mas não há pecado nenhum nisso, se tratando de assuntos normais. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de falar sobre política, e por não gostar de falar, ou talvez não gostar mesmo, ela não vai entender talvez ela não entenda como funciona a política. Então, quando uma pessoa está fazendo parte de uma conversa que ela não gosta ou que ela não entende, ela não vai se interessar por aquilo. É uma verdade. Então, quando o Senhor Jesus falava por parábolas, era porque ele queria dizer um assunto que só iria entender a quem quisesse interessar, ou a quem ele quisesse revelar. Então, por isso ele diz que falava por parábolas, porque aos discípulos, aos servos e servas do Senhor, era dado a eles o direito de conhecer os mistérios do reino. Porém, aos outros que não queriam nada com Deus, como por exemplo os escribas, fariseus, doutores da lei, que não queriam nada com Deus, não era dado a eles o direito de conhecer os mistérios do reino dos céus. E aí o Senhor Jesus disse que a quem tem lhe será dado mais e terá em abundância, porém aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O que isso significa? Que a pessoa que está buscando a Deus, você, meu irmão e minha irmã, que está buscando o Senhor, que você já tem o Espírito Santo, você já tem a palavra de Deus, você já confia no Senhor Jesus, Ele lhes dará mais ainda, e vocês terão em abundância. Vocês terão o Espírito Santo, vocês terão a palavra, vocês terão a paz, a bênção do Senhor Jesus em abundância, muito mais ainda do que você tem agora.
É ou não é verdade? É o que o Senhor Jesus está dizendo. Ao que tem, lhe dará, e ele terá em abundância. Versículo 2. Porque aquele que tem, versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Porém, ele diz que aquele que não tem, o que ele está querendo dizer? Aquele que não tem a palavra, aquele que não tem Jesus, até aquilo que ele tem no mundo lhe será tirado. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Muitas pessoas vão perder o que tem. Como assim, bispo? O que tem? Muitas pessoas nesse momento têm casa, têm carro, têm família, têm filhos, têm bens, mas podem perder tudo que têm se não quiserem ter o Senhor Jesus. Porque você pode perceber quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas cometeram tragédias, quantas pessoas perderam famílias, perderam bens. Não que isso não possa acontecer com alguém que também está servindo ao Senhor Jesus. Claro, se Deus não tiver misericórdia da nossa vida, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o que ele está dizendo é que aquele que não quer o Senhor Jesus, porque você veja que a Bíblia diz o seguinte, que vendo eles não viam e ouvindo não ouviam. O que significa? Eles viam o que o Senhor Jesus fazia, mas fingiam que não viam. Eles ouviam o que o Senhor Jesus pregava, mas fingiam que não ouviam. Então, ou seja, não queriam saber, não queriam se importar. Então o Senhor Jesus diz, aquele que não se importa com a palavra, aquele que não quer saber de Deus, até o que ele tem lhe será tirado, ou seja, perderá. E é isso que eu quero falar com você agora, meus irmãos amados, ovelhas queridas do Senhor Jesus. Não permita que o que você tem lhe seja tirado, principalmente a sua salvação. Creia na palavra de Deus, creia no Senhor Jesus, busque a Ele de todo o seu coração e mais ainda lhe será acrescentado, mais ainda lhe será dado. Se você crê no Senhor Jesus, você receberá e terá em abundância. Porém, aqueles que não querem, até o que eles têm, irão perder. Muitas pessoas têm perdido e muitas pessoas ainda vão perder muito mais, porque elas não querem ouvir a palavra do Senhor Jesus, elas não querem seguir ao Senhor Jesus. Então aqui eu quero lhes deixar um conselho, e um conselho muito sábio e muito poderoso para a sua vida. Ouça, olha o conselho, ouça a palavra do Senhor Jesus, guarde ela no seu coração, ouvindo, ouça, guarde, vendo, guarde no seu coração. Não deixe que a palavra do Senhor Jesus passe pelas suas mãos, passe pelos seus ouvidos e vá embora. Não, segure ela, como diz o ditado, segure a palavra do Senhor Jesus com unhas e dentes, guarde ela na tábua do seu coração e você terá ainda muito mais em abundância. Amém, minhas ovelhas? Olha só, guarde essa palavra no seu coração. É uma reflexão, não é uma pregação, porque eu quero orar por você agora. Mas não permita que o que você tem seja tirado. Não permita que o diabo venha tirar o que você tem. Essa palavra o Senhor Jesus está dando ao seu coração. Ou seja, ouça a palavra de Deus e você terá ainda mais em abundância. A sua casa será abençoada, a sua família será abençoada, os seus bens, os seus filhos. O Senhor disse a Josué, medita nessa palavra de dia e noite, porque ela fará prosperar todos os seus caminhos. Josué capítulo 1, versículos em diante. Ou seja, Deus estava dizendo a ele que se Josué guardasse a palavra, todos os caminhos dele seriam prósperos. Todos os lugares que ele passasse, que ele pisasse a planta dos pés, seria dele, seria abençoado. Porém, se a pessoa não ouvir a palavra do Senhor Jesus, será o contrário. Ao invés de ser bênçãos, será maldição. Ao invés de ganhar, irá perder ainda aquilo que tem. Amém? Então essa é uma reflexão. Eu quero orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, incline a sua cabeça se você puder.
Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, eu oro agora pelas tuas ovelhas, Senhor, pelos teus servos e pelas tuas servas, pedindo ao Senhor a misericórdia desta reflexão que aqui estou entregando para os seus escolhidos. Senhor, a tua palavra está dizendo aqui que ao que tem será dado mais e terá em abundância, e ao que não tem perderá até o que tem. Senhor, eu te peço que essas ovelhas que oram comigo agora venham receber mais da parte do Senhor, venham ser mais fortalecidas, venham ser mais edificadas, venham ser mais abençoadas, a ponto delas terem em abundância, meu Pai. Abra o coração delas para receber a sua palavra, abra a mente delas para entender a sua palavra, para entender o seu propósito para a vida delas, Senhor. Que elas venham, meu Pai, estar sempre ligadas à palavra do Senhor, entendendo os mistérios do reino do Senhor para a vida delas, meu Pai. Que elas não venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que os pés delas, meu Pai, não venham vacilar. Guia, Senhor, essas pessoas pela vereda da sua justiça. Senhor, guia elas tranquilamente. Guarda elas, Pai. Prepara, Senhor, pastos verdejantes para as tuas ovelhas. Senhor, livra elas, meu Pai, dos ataques do inimigo. Livra elas, Senhor, das ciladas de Satanás. Livra as tuas ovelhas das enfermidades, das pestes deste mundo, Senhor. O Senhor fez a oração sacerdotal e disse na oração: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre deles. Então, se o Senhor pediu a Deus que não tirasse os seus discípulos dessa terra, os seus servos e servas, os seus filhos, mas que os livrasse da maldade deste mundo. E nesse momento eu te peço, Senhor, livra esta pessoa de todas as maldades de Satanás e seus demônios, de todas as maldades dos homens perversos, porque há homens, meu Pai, perversos nesse mundo, há homens, Senhor, sanguinários nesse mundo, pessoas que tramam a maldade, pessoas que querem ver a derrota do seu povo. Então não permita que isso venha, meu Deus, acontecer. Toma, Senhor, estas ovelhas em tuas mãos e as abençoa poderosamente. Senhor, não permita que elas venham perder aquilo que o Senhor tem dado a elas. E aqueles, Pai, que ainda não têm a sua palavra, aqueles que ainda não receberam a sua palavra, que o teu Espírito Santo venha tocar o coração deles, para que eles venham receber e serem poderosamente abençoados pelo Senhor. Toma todas essas vidas, Pai, em tuas mãos, guarda-as em tuas mãos poderosas e as abençoa. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero lhes fazer um pedido que eu sempre faço dos meus vídeos. Se vocês têm sido abençoados através dessas orações, das reflexões que eu tenho postado aqui neste meu canal, eu quero pedir algumas coisas a vocês. A primeira delas é para você que não é inscrito, que você venha se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um vídeo você seja notificado. E aos que já estão inscritos, que vocês possam compartilhar essas orações com todas as pessoas que vocês perceberem e julgarem necessários que sejam alcançados pelas essas orações, e que vocês também venham deixar, principalmente, isso é fundamental, que vocês venham compartilhar com os necessitados e venham deixar o seu like, o seu joinha e também o seu comentário, amém? Para que o YouTube entenda e divulgue ainda mais esses vídeos para as pessoas que precisam. Então, da mesma forma que você for abençoado, que você possa estar abençoando vidas também. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.